Bom, queridos, boa noite, então. É com muita alegria que a gente dá início à nossa quinta edição dessa série de lives Luz do Céu, Astrologia em Tempos de Crise. E nessa oportunidade a gente vai ter, então, o comando do Leme com a Amanda, e dando as boas-vindas a todo mundo que está vindo pela primeira, segunda ou até quinta vez, porque já tem uma galera aí que vem nos acompanhando desde a primeira live, né? Mas para quem está chegando agora, é sempre bom repetir como é que a gente organiza esse encontro, né? Então, temos 4 pilares que, de uma certa maneira, orientam a nossa caminhada aqui, a nossa partilha com vocês. O primeiro deles é que, realmente, como a astrologia estuda os ciclos, nós estamos nos propondo aqui, ao longo desses encontros, trazer o céu para a Terra e conversar sobre o momento astrológico. Então, nesse sentido, nós somos feitos para esse tempo difícil que estamos vivendo. E, por outro lado, toda oportunidade de caos, por mais disruptiva que seja, também vai nos trazer mudanças alternativas e vai nos convidar a sermos criativos e inovadores. Então, de uma certa maneira, a gente está apostando nessa possibilidade também de criarmos essas novas oportunidades a partir desse momento difícil que a gente está vivendo agora. E já que somos feitos para esse tempo e somos co-criadores dessa realidade, eu passo então a palavra para a Amanda, que vai nos conduzir no tema de hoje, Virgem para que te quero. Contigo, Amanda. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas todas. Então, gente, Virgem para que te quero, né? Vamos ver se a gente traz um pouco dessas características virginianas, aproveitando que o Sol entrou em Virgem semana passada, se a gente traz um pouco dessa organização virginiana, né, dessa ordem para esse momento tão caótico que a gente está vivendo nesses tempos. Eu vou, então, colocar uma apresentação aqui que eu fiz para hoje. As qualidades virginianas, né, e essa pandemia, o que Virgem, esse momento atual, né, pode nos trazer, né? Primeiramente, então, vamos pensar, né, e saber um pouquinho mais do que é esse signo, né? Um Virgem, muitas vezes, é um signo que é bem mal compreendido, né? Geralmente, quando se pensa em Virgem, já se pensa em alguém cri-cri, alguém obsessivo-compulsivo, alguém com mania de limpeza, né? Vem aquela pessoa chata, detalhista, que fica ali apegada a umas coisas que não precisava, né? Mas, para além desse estereótipo que nos diz tão pouco, né, a respeito desse signo, o que a gente pode aprender sobre o signo de Virgem? O que ele pode nos ensinar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo? Se a gente olhar mais atentamente, né, para a história desse signo, para a sua simbologia, a gente pode dizer que com ele a gente aprende a importância de algumas coisas, né? Como a observar, né? A gente vai começar a observar melhor o que está acontecendo com a natureza, né? A gente pode lembrar que Virgem vem depois de Leão, né? Então, ele é o final do verão, né? No hemisfério norte, né? Então, a gente está falando de um momento de colheita, né? De um momento de separação, de um momento de ordenação das coisas, né? A gente está falando, a partir dessa observação, dessa ordenação, a gente aprende. O signo de Virgem é um signo que se coloca para aprendizado, que está ali vivendo a experiência e aprendendo com aquilo que vive, né? Também a gente aprende a analisar melhor as coisas, né? A organizar isso que analisou, né? Discriminar, né? Então, no momento da colheita, a gente vai discriminar o que serve do que não serve, né?
vai aprimorar isso a partir de novas técnicas, a gente vai aprender melhor como é que a gente pode colher mais bons frutos na próxima estação, né? Vai aprender a classificar as coisas, discernir. Então, a gente vai começar a discernir melhor o que é bom, do que é ruim, né? E fazer, então, uma síntese de tudo isso. E aí aprender a servir para o outro. Então, a gente vai conseguir ir para esse próximo signo, que é Libra, mais inteiro, mais capaz, né, de estar disponível, né, a serviço de outro, e aí também conseguir fazer essa integração com o signo de Peixes, que é o signo oposto à Virgem, né? Então, tudo isso que eu já tinha falado aqui, né? Desse momento de colheita, né? De um trabalho minucioso, né? De separação do que serve e do que não serve, né? Então, o Mercúrio, que é o regente de Virgem também, né? Ele tem 2 regências, né? Gêmeos e Virgem. Aqui ele assume, então, um olhar meticuloso, um pensamento analítico, direcionado para o serviço, para a utilidade das coisas, né? Não vai ser simplesmente um aprender por aprender, como quando a gente vê em Gêmeos. Aqui é um aprender se é útil. Tem utilidade isso que eu vou aprender? Vai servir para alguma coisa? Né? Essa preocupação com a técnica, né? Para estabelecer uma ordem, um todo coerente e proveitoso. Então, o Virgem quer ser útil. Ele quer aprender algo que seja relevante, que se aplique na vida. Então, ele vai procurar uma ordem, ele vai observar, estabelecer critérios, discriminar, né? E aí, a partir desse aprendizado, dessa observação, ele vai desenvolver uma técnica, né, que facilite a vida das pessoas. Então, muitas vezes, essa preocupação com o detalhe tem relação com isso, com a ideia de tentar, então, facilitar. Vamos organizar isso, em vez de eu ficar toda vez tendo que fazer a mesma coisa, de que modo que eu posso otimizar o meu tempo? Porque para a Virgem também esse tempo é precioso, né? Como para todos os signos de terra. Ao contrário, então, do que muitos afirmam, também Virgem não é perfeccionista, né? Alice Green vai dizer isso, né? Porque ele lida e aceita a realidade como ela é. Né? Quem não aceita muito bem a realidade, idealiza e fantasia, é Peixes. Então, aqui a gente se dá conta do estado da arte, do estado em que estamos, vivendo o presente, o aqui e agora, e trabalha com o que tem, né, para desenvolver a sua técnica. E talvez seja essa é uma das qualidades que esteja nos faltando nesse momento, de lidar com a realidade. A gente, hoje, assim, no nosso mundo atual, e da forma como a gente está vivendo enquanto humanidade, a gente tem criado fantasias, né? Acreditado em falsos profetas, né? Em coisas que parecem ser reais, mas que na verdade não são. Né? Porque a gente, de fato, não está conectado com aqui e agora, com aquilo que se apresenta, ou tem dificuldade de aceitar a realidade como ela se apresenta para nós. E Virgem vai nos proporcionar que a gente perceba melhor, de fato, que está se apresentando. Tá? Por isso é um signo também adaptável, né? Como a gente fala, ele é um signo mutável, do ritmo mutável, e tem essa capacidade de se adaptar ao que se apresenta. Né? Ele vai usar o que lhe cai nas mãos, né? O que tem para ele naquele momento, com humildade, com esse espírito de aprendizado, de observação. E um bom exemplo dessas características virginianas que a gente está falando aqui nesse momento, a gente pode encontrar na virginiana Zilda Ars, que foi uma médica pediatra, né? E que o astrólogo Fernando Fernandes faz uma matéria e publica na Constelar em março de 2010. E eu acho muito interessante a história, né? Bonita história da Zilda. Ela foi uma mulher que, ao se deparar, né,
com um problema sério de saúde pública, né, com uma sua postura de aprendiz, de observadora, desenvolveu uma técnica simples, de fácil acesso, que salvou milhões de crianças. Né? Ela foi a criadora do soro caseiro, né? E salvou 2 milhões de crianças. É uma solução simples, ao alcance de todos, um conhecimento técnico capaz de atingir, né, muitas pessoas, né? Que foi algo que atingiu 72% de todo o país, do Brasil inteiro, mesmo com grande resistência, né, da corporação médica, inclusive, e América Latina. Ela chegou a viajar para muitos lugares, ela trabalhava na Pastoral da Criança, desenvolvendo esse trabalho. Chegou a ser indicada para o Prêmio Nobel da Paz. E o mapa dela, qual é? Ela tinha o Sol em Virgem, Netuno em Virgem e Mercúrio em Virgem. E a Lua em Peixes. Então, foi uma mulher que conseguiu fazer essa integração que, nesse momento, a gente está sendo desafiado a viver, né, novamente, agora com Netuno em Peixes. Né? Então, se ela estivesse viva hoje, ela estaria vivendo, né, esse trânsito de Netuno, oposto ao mapa dela. Né? Já teria passado, porque o Netuno estava a 22 graus, né? Mas ela teria vivido esse momento. Né? E aí eu trouxe algumas falas dela, né, que eu acho bem virginiana, assim, não se enganem, uma gotinha no oceano faz, sim, muita diferença. Esse trabalho de formiguinha, esse trabalho do detalhe. E isso que eu acho que a gente também propõe aqui na Casa 5, né, que a Lúcia sempre fala bastante, né, de a gente fazer a nossa parte, de cada um de nós fazer um pouquinho que seja, e isso sim vai trazer diferença. E depois ela tem uma outra fala, que é: as crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário, sem preconceito que as crianças. Acho que fala também de um outro ponto que a gente vai trazer depois, que é essa questão de virgem ligado à pureza. E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais o que seria essa pureza. Não tem a ver com castidade, como geralmente as pessoas associam, né? Quando a gente fala do signo de Virgem. Não se trata de uma pessoa casta, mas pura, porque vai se trabalhando para tirar as suas impurezas, né? Para ser exatamente aquilo que é, aquilo que veio ser. Se trabalhando nesse detalhe. E aí hoje a gente tem o céu desse momento. Né? Então, a gente está com Netuno em Peixes, o Sol em Virgem a 7 graus, Marte em Virgem e Mercúrio recém entrando em Libra. Então, a gente tem essa oposição, né, que vai acontecer mais para frente, né, daqui a alguns dias, né, uns 15 dias por aí, de Netuno em Peixes e Sol em Virgem. Então, que a gente possa trazer consciência para o aqui e agora, para o nosso corpo, né, para essa conexão com a Terra, né, com o lado prático da vida, com os nossos hábitos, né, de que forma que a gente está se relacionando com o próprio corpo, com o dia a dia, com os próprios hábitos, né? Que critérios que a gente está estabelecendo na vida, que a gente está tendo discernimento no momento das nossas atitudes frente a essa pandemia, né? Então, o signo de Virgem nos traz qualidades que talvez a gente esteja precisando bastante nesses tempos, né? Muito dos problemas e da quantidade de morte que a gente teve nessa pandemia, especialmente aqui no Brasil, foi por falta de critério, por falta de ordem, né? Por falta de discernimento
de uma atitude de observação, né, analítica, um pensamento analítico de aprender a lidar com essa realidade, sair da fantasia, não achar que alguém vai me salvar, né? Se a gente tivesse tido essas atitudes mais auto colocadas para nós mesmos, né? Talvez a gente tivesse tido menos mortes, né? Não só, claro que líderes, né, ajudaram a que a situação se agravasse da forma como se agravou, mas se cada um de nós tivesse conseguido ter um bom senso, né, e assumido outra postura, a gente talvez estaria hoje num outro patamar, né? E Virgem também fala de técnicas, né? A gente é muito interessante, né? Que no Brasil, e o Novaldo vai falar um pouco mais disso depois. A gente teve aqui, a gente tem essa capacidade de tecnologia, né? E de alta tecnologia, fomos os primeiros, né? A desvendar o código genético do vírus, né? País com uma ciência de ponta, assim, capaz desse olhar micro, mas que não conseguiu estabelecer uma política macro. Isso talvez seja a sombra desse lado virginiano, né? De às vezes se perder nesse detalhe, né? E não conseguir, então, fazer essa síntese. Então, essas são as questões que talvez sejam importantes de a gente pensar e perceber na nossa vida, e também de trazer essas características para nós mesmos, né, no nosso cotidiano, assim, que Virgem nos fala tanto. Então, né, esse momento atual de a gente estar conectado com o mundo, a realidade que se apresenta, né, e Virgem, ele é um signo que vai trazer propostas e técnicas, respostas que promovam a vida, né? Ela tinha esse sol em Virgem, esse sol em Peixes, esse eixo, né, Virgem Peixes, que traz o serviço, a síntese, a alquimia, essa alquimia que Virgem nos fala, né? Essa alquimia do soro caseiro, né? Essa alquimia de a gente conseguir unir céu e terra, né? Unir corpo e alma. Por isso que Virgem vai reger não só a educação, né? Como também a saúde. Por essa conexão da mente com o corpo, né? Esses hábitos cotidianos, né? A soma dos nossos hábitos criam saúde ou doença, dependendo de como a gente age, né? E é no dia a dia, né? Cada atitude, sem uma idealização. Lá no futuro eu vou melhorar, eu vou fazer diferente. Não é agora. O que tu vai fazer agora? Quais são as atitudes que tu vai ter com o teu corpo, com a tua vida, né? Com esse momento, consonância com esse tempo que a gente está vivendo. E aí a gente tem esse símbolo, né? Essa imagem de Virgem, né? Uma das poucas imagens em que essa mulher está com asas, né? Como a Lúcia fala, não só tem o trigo na mão, mas ela também tem asas. Porque Virgem, através do intelecto, né, conecta com a alma, conecta a terra com a alma. A Kathleen Burt vai dizer no livro Arquétipos do Zodíaco que Mercúrio assume uma faceta de Hermes psicopompo, guia que vai representa a luz do intelecto para iluminar esse mundo inferior, habitado pela sombra. Essa conexão, então, da razão com a alma. É preciso, então, ter um corpo saudável para alçar voo, né? Ir mais longe, né? Peixes, fazendo novas conexões. Fazendo essa síntese. Chegando nesse ideal
esse ano. E esse é o propósito, então, de Virgem, para que a gente possa fazer escolhas melhores. Quando a gente experimenta, quando a gente estabelece critérios, né? Quando a gente tem discernimento, quando a gente se colocou primeiro como aprendiz da vida, a gente começa a ter, então, maturidade, consciência e faz escolhas melhores a partir de uma experiência de vida. E aí, falando sobre aquela ideia da pureza, né, que eu tinha falado antes, né, que tem a ver com Virgem, muitas vezes se fala, é ser exatamente o que se é, né, o seu estado puro. E aí o Denis Rudyard fala no livro Ritmos do Zodíaco, se houver partículas de sujeira ou água na gasolina, o desempenho do motor do carro será irregular e isso causará um desgaste. Né? Então, ele fala que Virgem toda hora está pensando em como não se desgastar, em como ser produtivo da melhor maneira possível. Né? Como que ele pode estar a serviço da melhor maneira possível. Como ele pode ser ele mesmo para poder estar inteiro, para poder estar para o outro também. Conseguir aprender com esse outro. Então, uma palavra também muito virginiana é depuração. Quando Virgem se livra, então, dessas impurezas e esses obstáculos que o impediam de ser exatamente quem ele consegue contribuir socialmente para o mundo. Estar, de fato, a serviço. Pronto para seguir essa jornada. Porque Virgem, ele representa a metade, né, ali do zodíaco, já se andou por Áries, por Touro, por Gêmeos, por Câncer, por Leão, até a gente chegar em Virgem, né? Que é um momento de virada, onde a gente vai estar no polo extremo, né? no lado oeste, no lado descendente, que é Libra. Então, é um momento de depuração, é um momento também, muitas vezes, de conflito, né? Onde a gente vai ter que lidar com o outro, né? Vai ter que começar a sair um pouco da casa materna, paterna, ali, das suas origens, do seu clã, Câncer, né? Dessa ideia de adolescência moratória que tem em Leão, e aí aqui a gente é chamado para o serviço, né? Para o trabalho cotidiano, a se experimentar. Tá, então, tá, agora que tu já sabe que tu tem desejos, né, vontades, o que tu vai fazer com isso? Essas são as questões de Virgem. Então, também, o Stephen Arroyo vai falar que Virgem também é um signo kármico, por essa depuração, por esse momento de passagem, de se rever, né? Por isso que tem a ver com saúde. Momento de crise, de passar para um outro nível. E a gente precisa lembrar que a vida é inteligência. Porque muitas vezes a gente vê o signo de Virgem como se ele tivesse afastado da vida, como se ele não nem fosse um signo de terra. Né? Às vezes as pessoas falam, mas por que é um signo de terra, né? Tão intelectual, racional? A vida, a inteligência está ligada com a vida. E de que forma que a gente tem dado espaço para a manifestação da vida simplesmente? Para promover de fato a vida e aprender com essa inteligência. Então, essas são algumas questões que eu coloco para a gente conversar e eu deixo vocês então com essa imagem dessa mulher alada em conexão entre a terra e o céu. Obrigada, gente. E eu passo a bola agora para a Luísa. Boa noite. Então, nós vimos aí a Amanda apresentando
todas essas qualidades virginianas aí do Sol que entrou em Virgem no dia 22 de agosto. E quem também está em Virgem ali desde o finalzinho de julho é o planeta Marte, que fica até em Virgem até mais ou menos 15 de setembro. E o Marte, ele representa o quê? Esse impulso de afirmação da nossa individualidade, muito pela ênfase naquilo que nós somos, o nosso Sol. Então, a Liz Green e o Sasporta sempre se referem ao Marte como uma espécie de capanga do Sol, que abastece e dá forças para esse anseio de individualidade em nós. Então, o Marte ele vai nos mostrar os tipos de experiência em relação a essa afirmação, tanto individual quanto no coletivo, a expressão da nossa agressividade, do nosso ímpeto, como é que a gente mostra a nossa força. E com Marte em Virgem, as nossas ações tendem a ser mais bem planejadas, mais bem analisadas, né? A execução da ação ela é feita de uma forma mais sistemática, em que os detalhes eles não passam despercebidos. Só que, e também tem uma questão muito interessante aqui, que Virgem, né, como a Amanda trouxe, também lida com a saúde. Então, aqui a gente também tem essa ênfase em temas na área da medicina e do controle pandêmico, como a gente vem percebendo agora nos últimos dias e meses, essa discussão das novas doses da vacina, né, se vai precisar a terceira dose, quais as vacinas e tudo mais, inclusive saindo bastante pesquisas, né, bem Marte em Virgem nessa área, e o surgimento também de mais variantes e variantes mais fatais, com mais poder de contaminação, bem essa ênfase aí de Netuno em Peixes. Um dos riscos desse posicionamento aí de Marte em Virgem, né, talvez seja essa ideia da gente ficar muito preso aos detalhes nessa espécie de autocrítica e que nos faz perder de vista essa grande cena e talvez o impulso de uma ação mais necessária para esse momento. Ao mesmo tempo que sempre que a gente tem um Marte em signo de terra, a gente tem a possibilidade de uma saída, de uma ação mais prática, mais objetiva, uma ação, digamos, mais concreta, né, que exige essa dedicação e essa persistência. Então, a gente tem no céu, né, essa oposição de Marte a Netuno, né, em Peixes, e Netuno em Peixes é o quê? Esse princípio da permeabilidade, da ausência de limites e barreiras, que rege as contaminações, os derramamentos, né? A gente percebeu também aí no meio de agosto, né? Dia 15, 16, eu não me lembro de quando é a notícia, aquela fonte do derramamento de óleo que afetou, né, Fernando de Noronha. Netuno em Peixes também traz essa tônica das ilusões e dessa distorção da realidade. E o Marte, quando ele está em trânsito, ele é um importante o quê? Um importante gatilho de acontecimentos, ele é um detonador de aspectos contidos nessa carta natal. Então, se a gente não está em contato com Marte, a gente se torna fracos, nos tornamos ineficientes, e quando esse planeta também está aflito, a gente pode ir para esse lado também mais sombrio, de sermos mais autoritários, mais violentos, com um temperamento mais nervoso e às vezes até irritável. Ativando então esse Marte, ativando Netuno no nosso mapa, é como se ele estivesse tocando esse impulso que nós temos de retorno a essa totalidade perdida. Isso fica acentuado. Aquela velha boa ilusão, né, de que tudo está bem, de que nós podemos voltar, entre aspas, ao normal, a aglomerar como antes, né? O que é um risco nesse momento, uma vez que Netuno, em oposição a Marte, pode nos deixar bastante confusos sobre como dirigir a nossa energia no mundo, o nosso impulso, pode também trazer letargia, indiferença, essa espécie de torpor, as ilusões, né? E também nos deixar bastante inseguros sobre qual direção tomar. Então, esse aspecto muitas vezes acentua essa perda da motivação e, com isso, a nossa capacidade de análise e eficiência. A capacidade também de auto-engano desse momento também é enfatizada, assim como o quê? As ações em segredos, essa ideia de coisas escondidas, debaixo do pano, né? Então, muitas coisas que a gente vem percebendo também em nível social, de decisões
que não estão tendo essa clareza, que não estão vindo, né, a público de uma forma mais consciente. E Virgem, como a Amanda trouxe, é um signo de discernimento, né, que entende que nós somos um elo dessa grande engrenagem da vida na Terra. O que coloca também em xeque essa nossa autoimagem, muitas vezes sustentada, né, de poder e potência, em que a gente se depara com essas forças maiores que nós e que superam o quê? O nosso ego individual. E aí eu fico pensando, né, nesse momento, na conexão com a pandemia, com essas nossas buscas de saídas coletivas, uma vez que Virgem traz muito essa ideia, né, de trazer algo de útil ao mundo, de resolução, de praticidade, né? E nesse contexto todo em que há um chamado da natureza para nós repensarmos as nossas ações no mundo. E parece que ainda que a gente tenha progredido de uma certa forma, ainda a gente não achou ainda muitas saídas eficientes e práticas, né, bem Virgem, para a gente lidar com essa crise. Isso me vem muito à tona toda vez que eu vou no restaurante, né, e que eu vou me servir no buffet e que eu coloco uma luva de plástico para me servir, para me proteger do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu coloco aquela luva, e que muitas vezes, né, recolhem a luva e tu gasta 1, 2, 3 luvas, e aí tu fica pensando nessa quantidade de plástico, para onde isso tudo vai parar? Aquela sensação em que a gente tapa a cabeça, mas destapa os pés. Então, muitas vezes, Marte, em contato com Netuno, sugere também o quê? O fracasso da nossa vontade pessoal, essa ideia de impedimento. Mas, ao mesmo tempo, eu trago aqui para vocês essa reflexão do quanto a nossa vontade, enquanto indivíduo e enquanto coletividade, está, de fato, alinhada com esses propósitos mais elevados. Porque, muitas vezes, esse fracasso da nossa vontade, esse impedimento de uma ação, né, que não está alinhada a esses propósitos mais elevados, pode ser até uma bênção disfarçada para nós enquanto humanidade, em que a gente percebe essa ideia de perder também, de certa forma, é ganhar. Até que a gente consiga enxergar essa grande cena com mais eficiência. E talvez seja essa a grande lição desse momento, desse eixo Virgem-Peixes, né? Essa experiência de Cardume, de Netuno em Peixes, em que a gente percebe que todos estamos no mesmo barco, com essa análise discriminada e a técnica de Marte em Virgem, que nos ensina sobre o quê? Sobre a humildade, de que não somos deuses e que nada está no nosso controle. E talvez a gente percebendo que nós estamos à deriva, a gente pode se tornar mais sensível, mais compreensivo de tudo que acontece na vida, agindo de uma forma menos egoísta e também nos preocupando mais com os outros, que seria, então, esse Marte-Netuno de uma forma mais positiva, né? Então, é um tempo bem importante para a gente não se deixar levar pelas ilusões, né? E pelos complexos messiânicos, pelas ilusões de que está tudo bem, pela questão de nos cegarmos diante da realidade, esperarmos, né, essa promessa de que alguém fará alguma coisa, alguém tomará parte disso, né? E o humilde Marte em Virgem nos ensina isso, nos ensina que isso é uma tarefa diária, que isso é uma tarefa cotidiana, que é feita pata a pata, né? E por todos nós. E que assim entendemos, né, a nossa parte, o nosso lugar no mundo, o nosso elo na engrenagem. Isso é serviço planetário e isso é Virgem na sua melhor expressão. Então, eu queria trazer para vocês esse recorte, né, dessa realidade aí de Marte em Virgem, para complementar um pouquinho aí o que a Amanda trouxe. Então, eu passo a bola aí agora para o Nivaldo, para ele falar um pouco mais sobre essa ideia aí do Brasil. Boa noite a todos e todas. É uma alegria, né, a gente estar junto aqui em mais uma live, né, e agora a gente abordando relações em torno do signo de Virgem, e eu não poderia deixar de citar o virginiano mais envolvente, literalmente, na nossa vida, que é o país em que a gente vive, né? O Brasil é um virginiano, vai fazer aniversário
na semana que vem, no 7 de setembro. Então, acho que podemos dar uma olhadinha rápida no mapa do Brasil, com o pouco tempo que a gente tem, e também porque não é a minha especialidade, é a chamada astrologia mundial, essa que estuda as relações entre os países, né, com uma simbologia ligeiramente diferente daquela que a gente aplica no mapa natal. Mas como eu sou um interessadíssimo na história do Brasil e na astrologia, eu sempre gostei de fuçar o mapa do Brasil também. Então, eu vou colocar ele aqui na tela. A astrologia é que tudo que nasce carrega as potencialidades, né, desse instante. Então, seja uma pessoa, que é o que a gente mais é acostumado a trabalhar, não é? Os mapas individuais, seja um relacionamento, seja uma empresa, uma cidade ou um país. Então, se trabalha isso, qual é o instante inaugural, uma troca de modelo político, uma fundação, uma chegada. E a gente tem no Brasil essa descoberta entre esse achamento, não é? Lá do 22 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral, com aquela descrição em loco ali do Pero Vaz de Caminha, a gente fica sabendo que foi no entardecer desse dia, então provavelmente o ascendente é Libra, com o Sol no signo de Touro. Então, o Brasil foi achado no entardecer, né? Sobre o signo de Touro, que é um signo de terra. E leva mais de 500 anos como uma colônia de Portugal, sem ser ainda, né, um lugar independente, né? Era um território de Portugal, até ele se tornar uma nação independente no famoso 7 de setembro de 1822, quando a gente aprende que o Dom Pedro deu aquele famoso grito às margens do Riacho Ipiranga, ali na cidade de São Paulo, independência ou morte, instaurando, né, esse corte de laços com a metrópole portuguesa e inaugurando uma nação independente. Então, a 7 de setembro é o dia do nascimento do Brasil, finalmente como um país independente. E vem cair no signo de Virgem, e aqui está o mapa para esse horário. É um horário também que gera controvérsias entre os astrólogos, né? Porque não tinha ninguém marcando a hora ali, havia testemunhas, né? Então, a controvérsia vai ali desde logo depois das 16 horas até perto das 17 horas. Então, isso faz com que o signo que estava no horizonte, o chamado ascendente, não é, alterne entre Aquário, que é o que eu adoto e talvez a maioria dos astrólogos brasileiros também adote, não é? Então, eu calculei aqui para 16h30, onde o signo que desponta no horizonte é Aquário, aqui está a linha do horizonte ali para São Paulo. Então, esse signo despontando no horizonte, constituindo o chamado ascendente. E aqui está o Sol no signo de Virgem, lá no poente, né? Então, há astrólogos que consideram algum tempo depois e o ascendente passa a ser Peixes. Mas, independentemente disso, né, vale a pena observar que nesse mapa o regente de Aquário, que é Urano, e o regente de Peixes, que é Netuno, estão conjuntos. Então, se for Peixes o ascendente, é um Peixes com pitada de Aquário. E se for Aquário, que é a opção que eu prefiro, é um Aquário com pitada de Peixes. Então, queira ou não, a gente tem, né, essa configuração já múltipla aqui, nesse signo que dá a cara do país, né? Mas deixa eu falar daqui a pouco desse ascendente, começando pelo Sol. Né? Como eu falei, no mapa de um país, a simbologia dos planetas é ligeiramente diferente, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos olhar o Sol como esse símbolo de uma identidade, de um potencial a ser desenvolvido, do que vai representar também o governante, né? A representação da população como uma gestão, e está no signo de Virgem, que, como a Amanda aí descreveu, é um signo do elemento terra, que está associado à natureza. Então, vale a pena observar que, desde o primeiro mapa em Touro, não é, 22 de abril e o 7 de setembro, são dois signos de terra. Então, acho que tem tudo a ver com essa confirmação do Brasil, desde sempre, ser um país rico na natureza, nos recursos naturais, na própria dimensão territorial, na versatilidade, na diversidade dos seus potenciais. E Virgem é esse signo, né, ligado ao trabalho, à técnica, à prestação
do serviço, né? E o famoso signo da ordem, como a Amanda colocou, né? Então, ele fala assim, ué, quando a gente fala o Brasil como um signo de ordem, caramba, como é que é isso? E a ordem está tão entranhada na nossa visão de país que, curiosamente, eu estou aqui talvez mais para falar dessas curiosidades gerais do mapa do que na minúcia deles, que a gente poderia ficar falando muitas horas sobre esse mapa. É interessante que a bandeira, né, já adiante aí na fase republicana, vai ganhar, né, ali no centro, naquela faixa branca, não é? O lema positivista, ordem e progresso. Virgem é o signo da ordem, Aquário é o signo do progresso. Então, interessante, não é? Que parece assim que vale essa coincidência da gente estar com esse emblema. Então, a gente tem esse Sol na chamada Casa 7, né? Esse setor do poente, que tem a ver com o outro. E uma característica bem marcante do Brasil é essa receptividade aos outros, às pessoas de fora, aos outros países. Não é? O Sol do Brasil está no setor dos relacionamentos, tanto nesse mapa quanto no primeiro. Não é? Como eu já citei, ele foi achado num poente ali de abril, né? Então, é como se a nossa identidade tem muito a ver da relação que a gente constrói a partir do outro, a partir da troca. Então, o Brasil sempre se vê a partir do valor que vem do outro. E isso a gente observa no comportamento, né? Um brasileiro ganhou um prêmio lá fora, a gente passa a valorizar. O Brasil foi elogiado, o Brasil foi aplaudido, então nossa autoestima sobe. Mas parece assim que internamente a gente não consegue ter essa noção de autoestima, de alto valor. E não somente a gente também se abre para o mundo de uma forma positiva, como também negativa. Estamos sempre nos comparando criticamente, autocriticamente, como é que são as coisas lá fora. Você vê, se fosse na Suécia, se fosse na Holanda, se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, né? Então, tem sempre esse condicional de uma situação de não aceitação do que se é, né? Que talvez seja o lado mais negativo da nossa consciência virginiana, e de a gente precisar ser validado por aquilo que vem de fora. Então, é uma característica dessa nossa identidade brasileira e que faz a gente, às vezes, não ter a consciência dos próprios potenciais, dessa riqueza virginiana. Mas esse é um ponto da questão, né? Um outro ponto muito importante é a Lua. A Lua, tão importante quanto o Sol em qualquer mapa, no mapa de um país, ela fala muito do povo, das pessoas, da alma, não é? Desse feminino do povo. E a Lua está no signo de Gêmeos, nessa parte mais funda do céu, né? Então, que já reforça toda uma tônica emocional, afetiva, íntima, e ela está conjunta exatamente com o planeta Júpiter, o maior planeta do sistema solar, que vai inflar e potencializar essa Lua, que vai dar essa característica pulsante, passional, afetiva, emocional. E isso está presente também em todas as pessoas que conhecem o Brasil, que já tem essa abertura para o estrangeiro, para o que vem de fora aqui com o Sol. E você encontra a Lua, é como se a gente tivesse essa adora receber, acolher, criar vínculo. O Sérgio Buarque de Holanda, né, historiador e sociólogo, cunhou o termo homem cordial, né? A contribuição do Brasil para o mundo seria esse homem cordial, que não tem tanto a ver com cordialidade, no sentido de civilidade. Cord viria aí de coração, é o homem emocional. O gostar, o criar vínculo, criar empatia, não é? Isso daí é fundamental. E com esse Júpiter, isso vira uma crença, vira uma meta, isso é inflado. Não é? Então, está no signo de Gêmeos, onde o Júpiter é dito exilado, onde a nossa ética fica de ocasião. Então, isso vai dar o jeitinho brasileiro, a desobediência ou aquele apadrinhamento, o compadrio, a criação de vínculo. E esse Sol e essa Lua estão fazendo uma tensão no mapa. É como se esse lado tão generoso, expansivo, íntimo, que cria vínculos, né, brigasse com a necessidade que a gente tem que ter de critério, de discernimento, de ordem para fazer esse país funcionar. Então, a gente tem essa tensão básica aqui, que o nosso lado melhor, não é, mais generoso, mais louvado pelas pessoas, é exagerado e não deixa a gente criar o método, a ordem, a valorização virginiana para cumprir, não é, o propósito desse grande país, né?
Então, é uma tensão que a gente tem no mapa. O jeitinho, o patrimonialismo, não é? O compadrio, os vínculos que a gente vai criando, vai dando uma espécie de insubordinação, e a gente quer a lei, mas a lei para os outros, né? Então, a gente está sempre cobrando como é que o país precisava ser, qual seria o ideal, de preferência se comparando com algo de fora, né? E a gente aqui não conseguindo se disciplinar, não é? Ter essa noção de ordem e de limite. Então, esse é um desafio que a gente precisa ter. Como conciliar o trabalho, a ordem, o cumprimento das regras, com esse caldo valoroso, amoroso, expansivo, festivo, sincrético. Como é que a gente faz isso, né? Então, muitos estudiosos internos do Brasil reforçam isso, né? Que a nossa contribuição é dar para o mundo uma noção de lida com a vida que não seja somente a vinculação, a produção, a acumulação, a ética capitalista, mas também esse caldo da celebração, da aptidão para estar vivo, não é? Para amar, para carnavalizar, para celebrar, né? Então, só que isso está tenso, como se fosse um grande aprendizado que a gente precisa lidar, né, com a nossa história. E aí entra essa faceta da cara do Brasil com esse ascendente em Aquário, como um signo de reverência, que está associado ao futuro, ao progresso, a essa visão também holística e múltipla, né? Multifacetada. O Brasil sempre foi visto como uma promessa do futuro. Eu tenho aqui um dos livros mais famosos já escritos sobre esse tema, não é? Que é Brasil, um País do Futuro, do autor austríaco Stefan Zweig. Foi publicado em 1941, quando ele, fugindo do nazismo, se refugiou no Brasil e fez esse livro, que ajudou a criar, não é? esse mito que já era antigo. Desde o descobrimento se via o Brasil como um país paraíso, como uma promessa, o próprio sincretismo, essa diversidade num país que, em tese, não tem aqueles conflitos, não é? das potências europeias, das grandes guerras. Nossa guerra está na miudeza, né? Acho que ela está exatamente nesse dia a dia, no cotidiano virginiano. Então, esse Aquário é essa eterna promessa de um futuro que está para se cumprir. E que a gente espera, né, que venha um governante, dê jeito nesse país. Aí é que está o problema de a gente nunca ter se visto como autores, né, como atores desse processo. O Brasil foi construído como uma colônia de Portugal, não havia nunca uma noção de consciência de povo, de brasileiro. Mesmo depois da independência, ele manteve o mesmo tipo de padrão, escravista, autoritário. Então, a gente não tem essa noção de que o país é nosso. E fomos treinados, né, a vermos o governante, essa visão de um poder que vem de cima para baixo, como os responsáveis por tudo. Então, é comum que a gente vote e depois não se lembra mais nem em quem votou ou por que votou, né? E isso está muito presente, esse lado solto, alegre, jovial, que é a lua geminiana com o ascendente em Aquário, irreverente, né? Criativo, tudo muito bonito até aí, né? Mas também insubordinado, que vai brigar com a premissa de ordem e de método virginianos, né? E a gente tem uma oposição nesse mapa muito tensa, que é a posição do Saturno no signo de Touro. E vale observar que no mapa do descobrimento, Saturno também estava em Touro, e no da independência de novo, então se mantém, não é? É um signo de terra, por isso que a independência preservou a estrutura agrária do latifúndio escravista, e mesmo com a república, nos tempos modernos, essa herança ainda está aí, né? dos grandes latifundiários, do poder, e tudo isso na oposição com o planeta Marte, né? que são dois planetas que estão numa tensão, significando que por detrás dessa irreverência malandra, jovial, receptiva, não é? Leve, do Brasil, essa amorosidade, a gente tem também esse duplo autoritário, né? Então, é como se tivesse uma vocação mesmo. Então, é por isso que talvez explique, não é? Como é que um país com os potenciais que tem, com essas habilidades, com essa capacidade criativa, volta e meia flerta com o autoritarismo.
como se a gente precisasse, né, validar de novo aquela imagem lá de trás, de quem é que diz como é que as coisas têm que fazer, não é? O lado dessa herança, né, desde 1500, né? Então, isso aqui está no eixo também da educação. Saturno é esse grande nó, não é, na vida brasileira, que todo mundo aponta, né? O problema do Brasil é a educação. Por que não se resolve nunca isso, né? Porque qualquer investimento aí não dura, não é como se precisasse perpetuar esse rigor, não é, essa crueza. E aí tem outro ponto também ligado ao autoritarismo e essa aptidão para um poder vertical, né? Que é o meio do céu, né? O ponto mais elevado do mapa, que está no signo de Escorpião, que é regido tanto por Plutão quanto por Marte, né? Então, Plutão está em oposição ao Mercúrio, que é o regente tanto do Sol quanto da Lua do Brasil. Como se a gente, né, percebesse que, apesar de todos os potenciais, a gente fica refém de um potencial econômico que é centralizado na mão dos plutocratas, né? Plutão está na casa das riquezas do Brasil e a gente tem essa herança de centralização na mão de um poder externo, né? E o Marte, né, ali no próprio signo de Escorpião. Então, é de a gente perceber que as relações de poder não são nada claras nem objetivas, né? Tem toda uma rede escusa, como cabe aqui a Escorpião no signo do poder. Interessante também, né, que o brado de Dom Pedro, né, Escorpião é o signo da morte, Aquário é o signo da independência, né? A gente nasce com esse grito aí, independência ou morte, como se a gente precisasse lidar, não é, com esses extremos da liberdade, do desapego, da autonomia, não é? E, ao mesmo tempo, a transformação e a transmutação que precisam acontecer, né? Então, tem muitos pontos desse mapa, não é, que vão mostrando as potencialidades dele, não é? E, como eu já falei naquela nossa live de Gêmeos, não é, que eu interpretei até a posição do planeta Mercúrio. Quem não estava aqui, né, vou dar uma pincelada, porque o próprio Mercúrio está no signo de Virgem. Como a Luísa falou que agora, né, o Netuno está em oposição ao Marte, que está transitando em Virgem, o próprio Mercúrio do Brasil está recebendo essa oposição de Netuno. Então, Netuno dissolve, bagunça, caotiza, dá cortina de fumaça, dá confusão, e o Mercúrio, né, está recebendo tudo isso. Os temas de Mercúrio: mercado, educação, comunicação. Então, a gente está vivendo essa guerra de narrativas, onde a gente parece que perdeu a mão do que é o real, e um trânsito perigoso que vai até o ano que vem, né, nesse ano eleitoral. Então, onde é que está a verdade, o discernimento, não é, para a gente poder reconhecer os nossos potenciais, nossas habilidades, para que a gente possa superar um dos temas também bem interessante, né, sobre a identidade do Brasil, que vem de uma famosa crônica do Nelson Rodrigues, de 1958, que ele cunhou a expressão chamada complexo de vira-latas, que é bem isso, né, de dizer que diante do mundo o Brasil se inferioriza. Ele sempre se espelha num espelho que não é dele. É como se a realidade aqui é sincrética, múltipla, criativa, mas a gente está sempre negando a própria identidade para se espelhar lá fora, em algo que não é nosso, e se inferiorizando. Então, é como se a gente também agora está precisando lidar com essa vira-latice, né? E parar de se espelhar naquilo que não somos e nos reconhecermos, tanto com as mazelas que estão vindo à tona, né? Os problemas históricos, racismo, desigualdade, a gente está com tudo isso muito escancarado, né? Mas aí o desafio é a gente reconhecer o que é que a gente faz com o que somos, ao invés de ficar esperando ou um governante autoritário que vai nos transformar numa outra coisa no grito, né? Ou no espelhamento daquilo que a gente não é e que a gente nunca vai conseguir ser, né? Então, são desafios de um mapa como esse, que a gente aqui vivendo, né, essa tensão moderna, de desorientação, de confusão pelo trânsito netuniano, que pelo menos fica até o ano que vem, é de não sair apostando em saídas mágicas, milagrosas, né? É da gente ficar do lado realista do Virgem, por mais que Virgem está recebendo exatamente nos peitos, né, essa confusão netuniana,
mas talvez é a gente olhar para dentro, reconhecer o caos, somos tudo isso que está aí, e que ordem nova a gente vai dar? Que mudança a gente precisa fazer? Como é que eu posso pegar a humildade virginiana e reconhecer uma porção de coisas, ao invés de ficar dizendo o problema é o outro, é o diferente, não é? Nesse jogo de culpa que a gente fica... Não é? Bem isso, o país fraturado, fragmentado, nesse duplo geminiano aí, enquanto a gente briga entre si, não é? O autoritarismo vai bem e obrigado. Né? Então, como é que a gente acorda, né, como nação, nesse momento tão crítico, sob uma pandemia que é global? O Brasil, né, virginiano, parece ter sido natural que os problemas de saúde, que é um tema virginiano, né, tenham caído bem aqui, né, que a gente só não perde número de mortos para os Estados Unidos, que a população deles é muito maior do que a nossa, mas estamos nos encaminhando para isso, né? Então, assim, são questões como essas que parece que pede para a gente ir para a consciência da realidade, os temas que a Amanda elencou, né? De observar, de reconhecer, de ter a humildade, ao invés de ficar nesse jogo de culpa netuniano, nessa malandragem de não é comigo, ou esperando um futuro milagroso que alguém vai fazer. Né? Então, acho assim que a gente precisa cada vez mais reconhecermos, né, nessa premissa de trabalhadores talentosos, múltiplos. O próprio Nelson Rodrigues diz que nós temos múltiplos talentos. O nosso problema é o complexo de inferioridade. A gente tem que parar de ser vira-lata. Já o Eduardo Genetti, economista, ele faz uma leitura mais moderna disso. Ele falou assim, ok, a gente precisa superar essa inferioridade de ficar se comparando com o que não somos, mas a gente precisa olhar e dizer, qual é o problema de ser vira-lata? O vira-lata, então, é um cachorro inferior, né, nessa metáfora? Qual é a graça que ele tem de ser como ele é, fruto de mistura, de miscigenação? Qual é o mérito do vira-lata? Onde é que eu tenho que olhar para as qualidades do que eu sou, independentemente de um projeto futuro ou de um sonho projetado, espelhado em espelhos alheios? Né? Então, por isso que eu acho assim, que todo esse caos, essa desorientação, essa demolição, por mais sofrida, terrível que seja, né? A gente está aqui precisando acordar, precisando ver onde é que está o problema. Né? E o problema está nessa autoaceitação virginiana. Uma riqueza que temos, por que não sabemos administrar? Não é? Por que a gente tem esse problema de não sabermos nos adonar do que somos, de perceber o país como nosso? Não é? O país é sempre terceirizado, é de alguém, e eu quero que dê certo porque eu mereço. Agora, o que é que eu faço com isso? Onde é que eu mesmo tenho que ser o exemplo da ordem que eu quero para o meu país? Ao invés de dizer a lei para o outro, né? Eu posso ter minha malandragem, meu jeitinho, né, para superar essa tensão que temos aqui. Mas aí eu queria encerrar, né, para não me alongar, que o Sol do Brasil faz um bom aspecto com Saturno. E eu quero citar uma frase do Jorge Maltner, né, que, na verdade, não é nem dele, não é? Foi o filósofo português Agostinho da Silva, que nos anos 70 foi exilado, né, pela ditadura do Salazar em Portugal e passou uma boa temporada no Brasil. Ele viveu na Bahia. E ele, lá pelas tantas, e aqui também estava na ditadura, e ele cunhou uma expressão que ele diz assim: o Brasil é maior do que o abismo que sempre tentam empurrá-lo. Né? Então, o Gilberto Gil adorou isso, e o Jorge Maltner deu o nome, não é, ao disco dele mais recente, não é? O Brasil é maior do que o abismo. Então, o Maltner é um otimista, um visionário também, né? Que diz assim, não adianta, a gente tem um jeito de se virar, a gambiarra, esse jeitinho, quando vira algo positivo, ele sobrevive. Né? Então, onde é que a gente aqui talvez tenha que olhar para essa Vênus em Leão, na casa 6 do trabalho, nossa arte, nossa beleza, nosso ouro, nossa originalidade? Onde é que a gente tem que se apropriar disso para evitar esse viralatismo de ficar se comparando com o que não é nosso, ficar querendo ser o que não é e negando a própria realidade? E dizendo o problema nunca é comigo, ou então não existe esse problema. Então, são temas aí que pedem a nossa reflexão, né? Que o Netuno está trazendo o caos, mas eu acho que eu quero acreditar, como o Maltner, né? Que de uma forma milagrosa, ou seja, pela fé, pelo sincretismo, pela arte da mistura que temos, a gente vai dar um jeito, né? Não por milagre,
Porque eu acho que a coisa virginiana é essa, vamos arregaçar as mangas e fazer o que nos cabe, vamos para a realidade, não é? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, abra o microfone, ou pode escrever aqui também, pelo chat, que a gente faz o comentário. Oi, Lúcia. Oi, boa noite, todo mundo. Tá me ouvindo aí? Tá. Vamos sim. Só uma coisa que me faz pensar tanto nesse eixo, que eu acho tão lindo, esse eixo Virgem Peixe, tão desafiador como todos os outros, né? Que é uma coisa interessante, que tem uma autora, uma antropóloga que chama Mary Douglas, que ela escreveu um livro chamado Pureza e Perigo. E fala muito, muito desse eixo. Quando eu li esse livro, assim, eu falei, gente, mas isso aqui é inteirinho Virgem Peixes, assim, sabe? E aí o que marca assim, que marcou bastante para mim é que ela fala que a questão da pureza que a Amanda falou, ela está relacionada à ideia de ordem, né? Que a sujeira, na verdade, segundo essas pesquisas que ela fez, a sujeira é matéria fora de lugar, né? Então, essa questão da forma como a gente organiza, como a gente classifica, né? Então, se um objeto, por exemplo, ele está fora de lugar, dá a impressão que está sujo, né? Então, dá a ideia de impureza, né? E a gente vai tentar organizar aquilo ali, de certa maneira, né? E eu achei essa ideia bem interessante, porque não necessariamente é a sujeira em si, né? É o contexto que está inserido aquele objeto em determinado lugar, né? E isso passando por um contexto assim um pouco mais, assim, acho coletivo, social, não só pessoal, faz a gente pensar também o Brasil com essa marca tão virginiana aí no seu mapa, né? O nó do sul de casa 6 também, né? Um chamado aí de polaridade para peixes, né? Talvez até aí um ascendente em peixes, a gente não sabe, mas de pensar as formas como a gente classifica e organiza a nossa vida social, ela tem uma quadratura com Gêmeos e Sagitário. Então, tem uma questão cultural de como a gente organiza também, como é que são os valores que organizam, né, a maneira como a gente classifica as coisas. E isso é que gera separação e a ideia de separatividade e a ideia de exclusão, porque a gente tende a separar aquilo que não está no nosso sistema de classificação, a gente não tem um lugar para aquilo, né? Então a gente bota no morro a população, a gente vai, né, arranjando um jeito de se organizar enquanto país a partir de medo, né, de mistério, né, que esse peixes do lado de lá meio assim desconhecido, misterioso e que, portanto, pureza e perigo, né, tem a ver com esse eixo, né, o perigo do desconhecido, né? Então, quando a gente tem um chamado aí para o Nó do Norte de casa 12, me dá essa sensação assim de quanto mais a gente puder aprofundar, né, na nossa própria história, na nossa própria quem são esses excluídos, né? Talvez a gente possa ter menos medo, né? E fazer esse processo de integração mesmo, né? E de não separação e classificação. Então, eu quis compartilhar essa reflexão aí com vocês. Eu acho que faz muito sentido assim com esse eixo aí. E a ideia de pureza e perigo, né? É isso aí. Boa noite, gente. Obrigado, Grazi. Acho que tu colocasse questões bastante pertinentes dentro dessa reflexão aqui. Lembrando também que tanto, como foi falado, né, tanto Gêmeos quanto Virgem são regidos por Mercúrio, são 2 signos mutáveis, são 2 signos duplos. E aqui a gente tem justamente esse desafio de integrar aquilo que é mais fácil polarizar. E acho que todos, né, vocês que já fizeram os comentários, foram muito felizes em nomear essas polarizações.
É justamente em Gêmeos que a gente se defronta de uma maneira tão nítida e tão clara com o outro. Tá? E há de querer ser também um desafio brasileiro, essa dupla face mercuriana, né? Então, é bem por aí. E acho que essa presença do Sol em Virgem também nos convida a prestar atenção nas várias ecologias, né? Com certeza, achei bem interessante isso que tu trouxe, Grazi. E aí é a questão de não se perder nesses detalhes, né? E saber para que serviço, né? Essa classificação está, né? Está a serviço de quê? Né? Essa ordem. Qual é esse olhar, né? Que a gente está tendo também para esse país, né? Para nós, enquanto nação. Então, se saber essa pureza, né, não pode cair nesse lugar de se pensar a nação de um determinado jeito, né, ou só uma cor, ou só de uma forma, né, ou sem as minorias presentes, né. É preciso que esses estejam também incluídos nessa visão. Então, acho que talvez a gente se perca, enquanto país, nessa ordem que é excludente e que não está a serviço de nada, né? Em vez de trazer essa ordem e essa classificação, esse discernimento para, de fato, estar a serviço, né? Do país, da vida, do todo. Assim. Se a gente tivesse essa inteligência, né? Esse fundamento conectado de fato com a Terra, talvez a gente estivesse ordenando de uma forma que pudesse fazer uma síntese nessa proposição de virgens, peixes. Esse eixo de virgem e peixe fica o excludente, né? Como disse a Grazi, o Brasil, o que não está dá a impressão do que não está conforme ele quer, ele coloca o povo no morro. Aí tem aquela separação. E, ao mesmo tempo, que ele aparenta, talvez ascendente em Aquário, de aceitar as pessoas como elas são, de ser um país que abriga, tem essa separação, né, desse eixo de virgem e de peixes, né, de parecer aceitar, mas tem uma exclusão também. A exclusão está ali. O peixes, que é o desconhecido, o medo, né, devido ao medo, o virgem separa. Mesmo com aquele ascendente em Aquário aparentando ser que aceita, mas não aceita. Isso aí que quis falar do ascendente, que tem esse paradigma, né? Ele aparenta aceitar todo mundo, mas um virgem forte, talvez, devido ao medo, não, o que ele não acha perfeito, ele separa. É que o Aquário aceita na teoria, né, Dani? No mundo das ideias. Na teoria, todo mundo está incluído. Na prática, aí já é outra coisa. Acho que é o mais difícil, né? Colocar em prática. O Nivaldo muito bem colocou aquela oposição Marte-Saturno. Marte está na casa 9. Saturno está na casa 3. Se as pessoas já são complexas e contraditórias, imagina um país feito por tanta miscigenação. Então, o nosso jeito de pensar, enquanto nação, é muito sectário, com aquele Marte Escorpião de casa 9. Veja bem, é o nosso, não é o deles. Fala aí, Eval.
Não, falou exatamente o que eu ia dizer. Né, que é chamar atenção a isso, é como se a gente tivesse uma estrutura de pensamento meio imposta, secular, colonizada, que contraria a percepção do que somos. Nossa realidade é completamente distinta do sistema de crenças. Né? Por isso que tem essa divisão, né, entre o público e o privado, entre o que somos de verdade e o que precisamos representar, entre o que queremos ser aos olhos do mundo e a nossa realidade distinta, né? E essa estrutura rígida, né? Saturno oposto a Marte, ali naquele eixo, em signos fixos, né? Não é brincadeira, né? E é um Saturno que eu disse que vem desde a colonização. A gente repetiu no mapa da independência a posição do Saturno. Então, tem essa herança agrária, patriarcalista, escravista, né? Que a gente carrega, o que é puro, o que é certo, o que é correto, um lado muito mais conservador e rígido, que aí você bloqueia todas as propostas de irreverência, de criação, de autenticidade, de assimilação, que o país também tem, né? Então, a gente resolver essa polaridade aí não é fácil, né? Por isso que lá Jorge Maltner, eu acho que esse desconjuntamento, por mais caótico, perigoso e terrível que está sendo, a gente precisa pegar esse caos para fazer uma nova faxina, uma nova ordem, não é? Como a Grazi falou, botar as coisas no lugar, não é? Não é quem é que é o sujo, que é o ruim, que não é? É de perceber que é uma nova leitura, não é? É uma nova visão, é um novo entendimento. Mas é aí a gente perceber como é que isso começa pela educação, aí de novo vem um cachorro mordendo o rabo, né? Olha como a educação está sendo tratada. Então, bora arregaçar as mangas, né? Não tem jeito, é virgem, né? Vamos para o batente. Ninguém vai fazer isso por milagre, né? Eu queria fazer uma colocação também agora, refletindo sobre isso também, o quanto quando a gente encontra, às vezes, esse sentido e quer colocar isso como uma prática, né? O quanto a gente esbarra numa outra questão que é muito importante do Brasil, que é a burocracia dos procedimentos, a lentidão das coisas, que fala muito desse eixo Marte-Saturno também, desse poder de ação truncado, em que as coisas são lentas, são demoradas, são burocráticas, e o quanto a gente também se perde numa série de detalhes virginianos e que perde essa visão do todo, do porquê que a gente está exercendo as coisas. Então, também, eu acho que essa é uma lição da gente poder perceber isso, né? Implementar essa ordem, essa organização, mas de uma forma eficiente, né? Não nessa ineficiência aí do sistema que a gente vive. Eu queria colocar, também fazer uma reflexão, com base até no que o Nivaldo falou antes e falou agora, a questão do viralatismo, né? Então, se o nosso valor passa por essa busca de identificação com um povo que não é o nosso, que é um povo idealizado como um povo melhor, mais culto, mais civilizado, mais importante, então há uma tendência a que eu me afaste de qualquer diversidade, de qualquer miscigenação, né? E para que eu me identifique com, vamos chamar assim, com a pureza, né? Com, seja a branquitude, seja o europeu, seja o americano, né? O americano idealizado, porque o americano também é miscigenado, né? Mas essa ideia assim de um certo afastamento ou um isolamento, eu não me misturo, eu não sou como estes, né? Então há essa busca às vezes por nomes de família, porque o meu avô veio da Europa, ou a minha família é quatrocentona, ou seja, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu vou limpar essas origens. De certa forma, eu vou fazer de conta, né, que não houve misturas e que eu sou um sangue puro. E isso está na base de uma limpeza que pode se encaminhar, no seu lado mais sombrio, por aquilo que a gente chama de uma limpeza étnica. A gente não chegou a fazer isso em termos concretos, assim, no sentido de guerra ou destruir populações,
a não ser, mas isso já aconteceu em vários países da América, né? A não ser com relação aos nossos povos tradicionais. Mas com relação, por exemplo, ao negro, e a mistura que nós temos, seja com indígenas, seja com o sangue africano, que está em nós, né? Eu já observei, uma vez eu tive uma experiência, e curiosamente, no Nordeste, em que eu fiz uma referência para uma colega, elogiando o cabelo dela, realmente muito bonito, e eu disse assim, que bonito esse teu cabelo crespo. E ela disse assim, olha, eu sei o que tu estás dizendo, o que tu estás elogiando, meu cabelo ondulado. Então, aqui nunca diz que alguém tem o cabelo crespo, porque o cabelo crespo é chamar essa pessoa de negra, né? Então, aqui se diz cabelo ondulado para diferenciar. Então, eu sou branca com cabelo ondulado, não diz que eu tenho cabelo crespo. Então, ver essas pequenas nuances, né? Essas coisinhas que escapam na cultura de uma região e que ninguém questiona, e que é essa busca por uma limpeza, entre aspas, né? Que seria negar a nossa diversidade, que é a nossa maior riqueza, infelizmente. É bem a quadratura de casa 4 com casa 7, né? Da gente se reconciliar com as nossas origens. Porque enquanto os filhos estiverem brigando com os pais, com os avós, com os ancestrais, eles não vão poder colocar os seus 2 pés na sua vocação. Então, como é que nós, brasileiros, enquanto nação, vamos realmente ser o melhor que podemos ser e viver lá a nossa casa 10 ou qualquer outro aspecto, né, que possa estar relacionado a esses talentos, esses dons, se a gente ainda estiver renegando as nossas origens e não honrando, né, todos esses povos que são o berço que nos constitui, tanto aqueles que vieram da Europa quanto aqueles que já estavam aqui, ou da África, ou o que seja, né? Então, a minha esperança é que agora, à medida que o século XXI avance, esse predomínio aquariano que se estabeleceu aí na grande mutação no solstício, né, do ano passado, possa ir dissolvendo essas ilusões de separatividade e, de verdade, nos convidando a fazer as pontes aonde existem as fronteiras, né? A reconhecer a beleza que é essa diversidade e, principalmente, que a gente possa olhar com orgulho para as nossas origens e com reverência a todas elas também, sejam quais forem, né? Mas, queridos, estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro e eu quero já aproveitar, não só para agradecer a presença de cada um e de todos vocês, né, mas para lançar o convite da nossa próxima live, que vai ser no dia 27 do mês de setembro, com o tema Amores em tempos de Covid-19, tá? Relacionamentos em tempos de Covid-19, fazendo aquela reverência e referência também àquele livro Amor em Tempos de Cólera, né? Se vocês não viram, vale muito a pena ler o livro ou ver o filme, tá? Então, como sempre, muito obrigado aí pela presença. Quem quiser, né, permaneça lá na nossa lista, que já fica inscrito automaticamente para a próxima live. Quem preferir, né, ou não puder, se descadastra da lista e volta numa próxima oportunidade. E desde já, então, desejando uma boa noite para vocês e até mês que vem. Obrigada aí pela presença.